Está com uma história muito especial, né? Hoje tem a segunda reportagem da série dedicada a Santa Catarina de Alexandria. A gente vai conhecer agora um pouco mais da história da padroeira de Santa Catarina. Do Tribunal de Justiça do Estado até o Monte Sinai são mais de 10 mil quilômetros. Apesar da distância, Santa Catarina e Egito compartilham uma relíquia. Aos pés do Sinai estão os mais valiosos patrimônios religiosos da história da humanidade. Mas é o ponto mais elevado do monte, batizado de Catarina, que acolheu o corpo da padroeira do nosso estado. Logo após sua morte, aos 18 anos, a jovem Catarina foi levada por cristãos para ser enterrada na Terra Sagrada. Enquanto isso, a veneração à santa seguiu viva pela memória de monges. Ganhou o mundo com a expansão do cristianismo e quando seu corpo foi encontrado séculos mais tarde. Hoje, os restos mortais de Santa Catarina de Alexandria reúnem milhares de peregrinos e visitantes. Entre eles, Moacir Pereira. O jornalista e escritor viu de perto o mosteiro que leva o nome da Marte cristã. A pequena capela com mosaicos bizantinos maravilhosos que existe lá no mosteiro do Monte Sinai. A partir da transferência, era a pequena capela, transferência dos restos mortais de Santa Catarina para o Monte Sinai, e aí então começou-se a construção do mosteiro, que hoje é uma baita fortaleza que está lá há mais de 500 anos. Com um detalhe, Bárbara, muito significativo, é o único mosteiro da história do cristianismo inteiramente preservado. É uma visita assim extraordinariamente enriquecedora, pelos ícones únicos que tem lá, pelos documentos históricos bíblicos que tem lá, entendeu? Cópias do Novo Testamento que tem lá, em diversas, hebraico, aramaico, em várias línguas, árabe, entendeu? Mesmo durante a campanha militar de Napoleão Bonaparte, o mosteiro de Santa Catarina de Alexandria foi preservado, uma ordem do próprio general francês. É que mesmo sem jamais se conhecerem, o exemplo da mártir inspirou a história de luta e independência de uma outra notável jovem guerreira. Minha leitura, porque Joana d'Arc, a heroína da França na Guerra dos 100 Anos, que derrotou os ingleses, a Joana d'Arc também se inspirava em todo exemplo, em toda a pregação e se declarava inspirada sempre em mensagens recebidas de Santa Catarina de Alexandria. A devoção popular cresceu à medida que testemunhos de milagres vinculados à santa se multiplicaram. Não à toa, nas principais igrejas da Europa da Idade Média encontram-se homenagens, símbolos e ícones dedicados a ela. Nas referências brasileiras, a mais emblemática imagem de Santa Catarina de Alexandria está na Catedral Metropolitana de Florianópolis. É o nosso estado também que abriga duas relíquias da santa. Uma delas fica na Capela Ecumênica do Tribunal de Justiça Catarinense. Iniciou uma primeira tratativa da Igreja Ortodoxa com o governo do estado para que se trouxesse algum objeto pessoal dela, algum objeto relacionado à cultura dela, né, junto ao Monte Sinai, onde ela estava enterrada. Vieram 2 pedaços da costela dela, o outro ele se encontra na igreja São Nicolau. E uma conosco, né, e ela poder estar sob o nosso cuidado, na verdade, nos coloca numa situação de justamente levar ao conhecimento da população de quem ela era. Relíquias são objetos ou partes do corpo de santos e beatificados, preservados para a veneração dos fiéis. Por regra, devem ser abrigados em solo sagrado. O estado de Santa Catarina é a única instituição civil não religiosa no mundo que abriga uma herança e testemunho de tal relevância. Nessa época do ano, a relíquia costuma ser transportada para a Igreja São Nicolau, no centro da capital, para as celebrações de Santa Catarina de Alexandria. Como a gente está falando de um objeto sagrado com mais de 1.700 anos, ela tem um mais alto grau de segurança, ou seja, só pode ser transportada das dependências do judiciário pelas mãos exclusivamente de sacerdotes arquimandristas ou
bispo da Igreja Ortodoxa Grega. Um acordo feito entre o governo do estado e a Igreja Ortodoxa lá no ano de 2000. Além de toda a segurança no transporte, quando ela não está exposta aqui no TJ, ela fica dentro de um cofre. O presente sagrado é fruto de uma missão catarinense e negociações que levaram cerca de um ano. Em 2000, a comitiva catarinense, liderada pelo então governador Espiridião Amin, viajou de Florianópolis ao Egito. Lá, o grupo conheceu relíquias, documentos e manuscritos seculares guardados pelos monges que administram o mosteiro de Santa Catarina de Alexandria. Foi um conjunto de circunstâncias. Nós não tínhamos nenhuma placa de Santa Catarina, nenhuma imagem de Santa Catarina na rua, em lugar algum, nem em Florianópolis e, pelo que eu saiba, nem em nenhum lugar de Santa Catarina, do estado. Temos a igreja de Santa Catarina de Alexandria, dos jesuítas, temos a imagem de Santa Catarina de Alexandria na catedral, mas Santa Catarina não é uma pessoa apenas religiosa. Santa Catarina é a padroeira das bibliotecas, Santa Catarina é a padroeira dos navegadores, dos inovadores. E na história, ela chegou à condição de santa porque divergiu, né? Argumentou. Portanto, era uma mulher no sentido pleno da palavra, da cidadania, do ser humano. O que nós nos identificamos nela? Nós nos identificamos na mão do oleiro, nós nos identificamos na mão do artista, no olhar que cada um tem sobre ela. Eu a vejo tão grandiosa, ela toma espaço, ela vive entre a gente.